Salve São Pedro e São Paulo, duas colunas fortes da nossa igreja cristã. Queridas irmãs e irmãos, celebrando hoje essa festa desses dois santos importantes da nossa igreja cristã, temos o Evangelho de Mateus, o capítulo 16, verso do 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia e Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, celebrando hoje essa solenidade desses dois apóstolos, Pedro e Paulo, que são realmente essas colunas que sustentam a nossa igreja pelo seu testemunho, pelo seu anúncio do Evangelho. São pessoas diferentes, para a gente entender que Pedro e Paulo foram pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, com forma de evangelizar diferente, mas porém foram pessoas unidas na fé, no mesmo Cristo, no mesmo Evangelho. E hoje nós temos, representando a nossa igreja, nosso Papa Francisco, que com toda humildade e com coerência, também segue realizando o projeto de Deus. A gente sabe que o Evangelho de Jesus é a principal coisa para se celebrar, se unir. E a primeira leitura desse dia, dos Atos dos Apóstolos, nos mostra assim a presença, o testemunho, dos discípulos, principalmente de Pedro, essa sua vida doada ao Evangelho, que vai libertar, que vai ajudar a igreja na sua forma de ser. E na segunda leitura, da segunda carta aos Timóteos, lá Paulo faz a sua profissão de fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora me resta, está reservada para mim a coroa da justiça, que é o Senhor. Então, assim, essa forma de evangelizar, enquanto Pedro representa essa estrutura, essa organização da igreja, Paulo representa essa dimensão missionária, aquele que foi muito além, foi aqueles que ninguém queria ir, os pagãos. E isso é importante para a vida da nossa igreja. E o Evangelho que nós escutamos, quando Jesus pergunta, quem diz os homens que eu sou? Eles vão dizer, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Mas Jesus faz aquela pergunta para eles: e vocês? Que dizem que eu sou? E Pedro, em nome da comunidade, responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E esta é a pergunta também Jesus nos faz hoje. Quem é Jesus para nós? O que é que nós dizemos que Jesus é para nós? Se Jesus é para nós, nós nos comprometemos, é nosso tudo. Nós estamos nos comprometendo com o seu Evangelho, como esses dois,
Paulo e Pedro se comprometeram a arriscar a vida, doar a vida também por causa do Evangelho, por causa do Evangelho de Jesus, a pessoa de Jesus, nós precisamos estar nos perguntando todos os dias se a nossa fé é capaz de ir às últimas consequências. Então, peçamos hoje, por intercessão desses dois santos, a graça de ser fiéis, nesse seu amor, nessa nossa doação à pessoa de Jesus, sendo capaz de dar testemunho com nossas vidas do seu Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. E fiquemos nessa presença desse Deus de amor que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia com muita paz e muita força de testemunhar a vida por causa do Evangelho. Assim seja. Amém. Minha irmã, meu irmão, nesse início de semana, nos coloquemos na sua presença, orando sempre uns pelos outros, sendo testemunho do Evangelho de Jesus. E assim nós vamos vivendo a vida que Jesus nos ensinou, assim como os apóstolos Pedro e Paulo. E salve São Pedro, salve São Paulo. Um abençoado dia, um abençoado início de semana. Assim seja. Amém.